pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 1 do capítulo 1 do volume 1 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica, Mecânica. Essa questão corresponde a uma questão sobre ordem de grandeza e ela envolve também conversão de unidades. A questão 1 diz o seguinte: estime a ordem de grandeza do número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça e a ordem de grandeza do comprimento total da soma de todos os fios de cabelo. Então, já vamos assumir que a circunferência média da cabeça humana é em torno ali de 60 centímetros, tá certo? Essa já é a primeira estimativa que eu já coloquei no enunciado da questão, ok? Então, pessoal, primeiro começando do item A, que vamos encontrar o valor estimado, a ordem de grandeza do valor estimado do número de fios de cabelo que você tem na sua cabeça. E com esse valor, com esse número, nós vamos estimar o comprimento médio de um fio de cabelo e multiplicar esse N por o comprimento de um fio e encontramos a resposta do item B, que é o comprimento total, tá certo? Então, vamos lá. Então, no primeiro item, para encontrar o comprimento, o número de fios de cabelo, na verdade, nós vamos fazer duas suposições. Então, vamos lá. Então, para encontrar o número de fios, N, vamos considerar as seguintes suposições. Qual é a primeira? A primeira suposição 1, a gente vai considerar aqui, os fios de cabelo ocupam 1/4 da superfície de uma esfera que descreve a cabeça humana, tá certo? Então, a gente está assumindo que a cabeça humana pode ser descrita por uma esfera e que os fios de cabelo ocupam ali 1/4 dessa superfície esférica. Então, esquematizando, o que nós temos é isto, né? Aqui, os fios de cabelo ocupando aí 1/4 dessa superfície esférica que descreve a cabeça, tá certo? E aí, dando continuidade, assumindo essa esfera com um raio Rzão, e como sabemos que a superfície de uma esfera dada a sua área é 4πr², então a área ocupada pelos cabelos, que é 1/4 dessa área, dessa equação de número 1, então ela será πr², né, que é 4πr² dividido por 4 dá πr². Então, é S sobre 4. Então, assim, a área da cabeça com o cabelo é S sobre 4, substituindo a equação 1 na equação 2, encontramos aí que a área ocupada pelo cabelo vai ser πr², tá certo? Então, tá aí o 4πr² dividido por 4, que resulta em πr², tá certo? Então, esse é um dos primeiros resultados aqui que encontramos, fazendo essas suposições, que a cabeça é uma esfera, que o cabelo, a parte com o cabelo na cabeça corresponde a 1/4 dessa esfera, e com essas suposições encontramos aí que a área ocupada com o cabelo na cabeça é πr², ok? Então tá aí. Então, dando continuidade, pessoal, e sabendo que a questão nos forneceu a circunferência média da cabeça humana como sendo 60 centímetros, ok? Então, isso foi uma informação que eu já tinha adicionado ao enunciado. Então, com o valor do comprimento da circunferência, nós podemos estar determinando o valor do raio, tá certo? O raio dessa circunferência, sabendo que o comprimento da circunferência C é igual a 2πr. E com isso isola o R e aí conseguimos, através do valor estimado do comprimento da circunferência, encontrar o valor do raio, tá certo? Então, vamos lá. Então, tá aí o comprimento de 2πr e o raio será, então, C sobre 2π. Então, substituindo os valores, mas mais à frente nós vamos fazer isso novamente. Então, substituindo os valores estimados aí, o valor estimado para o comprimento, como 60 centímetros, nós temos que R vai ser igual a 60 centímetros dividido por 2π, e aí 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 do metro, então isso em metro fica 0,6 metros dividido por 2π, tá certo? Rotulando isso como equação de número 4. Então, está aqui a primeira suposição. E aí vamos partir agora para a segunda suposição, tá certo? Vamos partir para a segunda suposição,
que se refere a o empacotamento de cabelos nessa área coberta por cabelos na cabeça, tá certo? Então vamos lá. Então o diâmetro do fio de cabelo humano ele tem aproximadamente aí 100 micrômetros de diâmetro, ok? Então isso é uma estimativa, mas com a busca rápida no Wikipedia você vai ver que esse valor, a ordem de grandeza desse valor é mais ou menos isso mesmo. E dessa forma, né, a gente pode estar dividindo a área da cabeça como uma malha, um grid uniforme com o seguinte empacotamento, né? Então, como eu estava mencionando, né? Então, a gente vai estar encontrando o número de fios de cabelo da seguinte forma. Então, a gente encontra a área ocupada por todos esses cabelos e que corresponde ao número de fios vezes a área ocupada por um único fio, com esse diâmetro aqui, tá certo? Estimado. E aí, então, N vezes essa área de um fio vai ser igual à área ocupada total pelos cabelos, que nós supomos que seja 1/4 da área da superfície esférica, que corresponde a πr ao quadrado, tá certo? Então, com isso, nós determinamos aí o número de fios. Então, dando aqui continuidade, tá certo? Então, na suposição número 2, estimamos o diâmetro do fio de cabelo e agora vamos estar representando, né, os vários fios numa malha uniforme, né, num grid uniforme, e com esse diâmetro calcular aí a área em termos do número de fios, tá certo? A área ocupada por todos esses cabelos em termos da área de apenas um único fio. Então vamos lá. Então, esquematizando a grid uniforme quadrada da seguinte forma, tá certo? Então, tá aqui você pode imaginar que pegamos esse 1/4 da área da superfície esférica, abrimos ela e seccionamos em tamanhos uniformes, tá certo? Com o mesmo tamanho. E aí, cada fio de cabelo ele vai estar ocupando aí uma única secção dessa grid uniforme, tá certo? Com o diâmetro D que nós estimamos de 100 micrômetros, tá certo? Com o diâmetro D de 100 micrômetros. Então, vamos supor esse empacotamento e para facilitar, para desconsiderar os espaços vazios, no cálculo aí eu vou estar calculando a área como se fosse a área de um quadrado, D ao quadrado, tá certo? Em vez de ser a área da circunferência, tá certo? Em vez de ser só apenas essa área. Tendo em vista que nós queremos apenas uma estimativa. Então, aqui à direita do vídeo, eu estou apenas passando o diâmetro que estimamos aí em termos de 100 micrômetros para metros, tá certo? Lembrando que um micrômetro é 10 elevado a menos 6 do metro, então esse camarada 100 pode ser escrito como 10 a 2, e aí fica o produto de 10 a 2 vezes 10 elevado a menos 6, que dá 10 elevado a menos 4 metros, tá certo? Aqui então, utilizando conversão de unidade, para estar escrevendo esse diâmetro em metros, ok? E aí, dando continuidade, pessoal, vamos lá. Daí, né, a superfície da cabeça com o cabelo pode ser aproximada como o número de fios vezes a área ocupada por um único fio. Então, o S de C, aproximadamente o número de fios de cabelo, vezes a área ocupada por um fio. Então, isso vai ser N vezes D ao quadrado. Como mencionei há pouco, eu vou estar utilizando aí como se o fio ocupasse cada secção dessa grid, tá certo? Então, tá aí, rotulado pela equação de número 5, essa área é ND ao quadrado, ok? E aí a gente vai estar combinando as equações dessa área com essa daqui e escrever N em termos do raio, tá certo? E o raio, por sua vez, vai ser escrito em termos da circunferência, que é o valor que foi dado no enunciado aqui. Então, vamos lá. Então, igualando as equações 3 e 5, nós vamos ter o quê? Que S de C é igual a ND ao quadrado, que é igual a πr2. Então, está aqui. E aí, utilizando a equação número 4, em termos da circunferência, né, o raio em termos da circunferência, que o raio é igual a C sobre 2π, nós encontramos que ND2 é igual a π, aí o raio substituir por C dividido por 2π. Tudo isso ao quadrado. E aí, evidenciando o número de fios de cabelo, o N, isso nos vai dar N é igual a C ao quadrado, dividido por 4πd2, ok?
Aqui, lembrando que aqui vai ter um π e aqui vai ter um π ao quadrado. E aí vai cortar um π com um π ao quadrado, vai sobrar apenas esse π aqui, ok? Então está aqui a equação de número 6, finalmente, a equação que nos dá o número de fios em termos dos valores estimados. E quais são eles? O comprimento da circunferência e o diâmetro de um único fio. Então, substituindo os valores estimados para C e D, nós encontramos o que? N é igual a o C, que é o 0,6 metros ao quadrado, dividido por 4π, e aí o D, está faltando um quadradozinho aqui, ok? 10 elevado a menos 4 metros, isso ao quadrado. E então, fazendo essas continhas, nós encontramos que o N é aproximadamente 2,9 vezes 10 elevado a 6. O que nos dá uma ordem de grandeza de 10 elevado a 6 fios de cabelo na cabeça, tá certo? Então, com isso, nós respondemos o item A, que nos foi solicitado a ordem de grandeza do número de fios de cabelo na cabeça, fazendo algumas suposições, né? Que os fios ocupam aí 1/4 da superfície esférica da cabeça, e estimamos os valores dos comprimentos e do comprimento da circunferência que corresponde à cabeça, e o diâmetro de um único fio, tá certo? E aí, com essa resposta, esse número aqui dado pela equação de número 7, nós vamos responder o item B, que nos foi solicitado o comprimento total da soma de todos os fios de cabelo na cabeça, tá certo? E aí, a única estimativa que nós precisamos fazer no item B é qual? É o comprimento médio de um fio de cabelo. Nós vamos estar utilizando aqui como estimativa o valor de 10 centímetros, tá certo? Então vamos lá. Então, para encontrarmos a ordem de grandeza do comprimento total dos fios de cabelo na cabeça, vamos supor que o tamanho médio do fio de cabelo é de 10 centímetros. Então, passando centímetros para metros, lembrando que 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 do metro, isso vai corresponder a 10 elevado a menos 1 metro, ok? E então, dando continuidade, o comprimento total vai ser o quê? Vai ser o número N, esse, vezes esse diâmetro, esse comprimento médio, tá certo? Esse tamanho médio por fio. Então, isso nos dá que o comprimento total é N vezes 10 elevado a menos 1, né? Que é 0,1 do metro. Então, isso vai dar 2,9 vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 1, que vai dar uma ordem de grandeza de 10 a 5. Mas vamos lá. Então, substituindo, né, os resultados do item A na equação de número 8, nós encontramos que o comprimento total vai ser 2,9 vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 1 metros. Isso nos dá o comprimento total de 2,9 vezes 10 elevado a 5 metros. E com isso concluímos a questão mencionando sobre a ordem de grandeza do comprimento total dos fios de cabelo na cabeça, que é 10 elevado a 5. Tá certo? Então, o item A, a ordem de grandeza do número de fios que encontramos foi 10 a 6, e o comprimento total 10 a 5, tá certo? E com isso respondemos o item A e o item B, onde, como pode ser visto, a questão envolve estimativas de grandezas físicas, né, no caso de alguns comprimentos, diâmetros, comprimento da circunferência, tá certo? Estimativa da área ocupada pelos fios de cabelo na cabeça, conversão de unidade e uma lógica, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.